Olá, saudações. Meu nome é José Alberto Salgado, sou professor na Escola de Música da UFRJ e apresento aqui o trabalho Conjuntos Musicais e Sua Sustentação, um levantamento sobre o trabalho autônomo em grupos de música na cidade do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2020. O trabalho foi construído em coautoria com Carina de Almeida Neves, licenciada na Escola de Música da UFRJ, e Leonardo Oliveira da Silva, licenciando em Música na mesma instituição. Levantamos aspectos da organização e sustentação de 22 conjuntos de música, todos atuantes entre 2016 e 2020, a fim de identificar pontos para a compreensão desse tipo de trabalho musical, que caracterizamos aqui como autônomo ou autoproduzido e, ao mesmo tempo, coletivo. Chegamos a identificar algumas características recorrentes e temas para reflexão, que tematizamos aqui nas sessões do artigo. São 3 sessões: projeto e repertório, ensaios e apresentações e a economia nos conjuntos e as táticas de sustentação. E, em conclusão, trazemos considerações sobre sentidos de autonomia e coletividade na organização e sustentação dos conjuntos. Então, primeira sessão, projeto e repertório. Na pesquisa, classificamos 3 tipos de conjuntos e Carina Neves apresenta agora os dados dessa classificação. O primeiro tipo de classificação dos conjuntos foi nomeado de autoral/instrumental. O autoral é bem autoexplicativo, que seriam os conjuntos focalizados na música autoral, e o instrumental, conjuntos instrumentais que se dedicam à música autoral ou não. Esse tipo de conjunto, eles são os mais assíduos nos ensaios. Eles têm uma frequência de ensaio semanal bastante grande, onde 9 dos 11 entrevistados ensaiam semanalmente. E também, em relação aos locais de atuação, eles têm uma afinidade por procura e realização de shows em teatros, sescs e casas de show. A metade desses conjuntos são produzidos pelos próprios músicos, ou seja, são autoproduzidos. O segundo tipo de classificação dos conjuntos foi denominado baile, que seriam os conjuntos dedicados a fazer o público dançar. Então, 4 desses 5 conjuntos entrevistados que estão nesse grupo, eles fazem baile semanal, e também 2 desses 4 que fazem o baile semanal ensaiam semanalmente. 3 desses 5 conjuntos têm a produção totalmente externa aos integrantes da banda. O terceiro e último tipo de classificação dos conjuntos foi nomeado de rua/carnaval, que seriam grupos que têm essa questão com uma associação a blocos de carnaval ou não. Então a gente tem grupos de choro que tocam na rua, grupos de samba que tocam na rua e grupos que são bandas que vieram de blocos de carnaval que também tocam na rua. Desse conjunto de grupos, eles se autoproduzem bastante. Somente um dos 6 entrevistados possui produtores externos à banda. Na identificação desses tipos de conjuntos, tivemos um critério de situações mais frequentes de trabalho e repertório mais praticado, o que indica que essa divisão não é estanque, conforme haja oportunidade ou necessidade, um conjunto muda de repertório, faz adaptações, muda e faz adaptações também no seu âmbito de atuação. Passando agora à sessão de ensaios e apresentações. Perguntamos sobre o regime usual de ensaios e apresentações para ouvir dos músicos como preparam e realizam em público os seus repertórios. A maior parte das bandas entrevistadas já passou por um período
em que os ensaios ocorriam semanalmente, em geral na fase inicial, onde estão se criando laços e construindo repertório. Identificamos alguns motivos pelos quais as bandas de música autoral/instrumental são as que mais ensaiam. Essas bandas têm, em geral, menos oportunidades de se apresentar, transformando o ensaio em oportunidade de manter o grupo unido e com propósito. Uma citação. Acho que esse lance de manter um ensaio fixo, mesmo sem show, ajuda de fato a manter a engrenagem funcionando. Como na maior parte dos conjuntos autorais, as bandas que estão inseridas em circuitos como os do Sesc e outros teatros e já gravaram ou estão em fase de gravação de CD ensaiam semanalmente. E as que não possuem essa frequência ensaiam antes de eventos considerados mais importantes, como show de teatro e gravação. São muitas as dificuldades para quem quer manter a constância do ensaio. As demandas de outros trabalhos dos integrantes, dentro e fora da área musical, competem com os interesses do projeto coletivo. Ao longo das entrevistas, percebemos que quase nenhum dos integrantes das bandas possui apenas um projeto musical, algo que poderia também impactar na marcação de ensaios. Jocosamente se diz, as coisas mais difíceis são encontrar um nome para a banda e conciliar horários de ensaio. Mesmo em grupos onde todos se dedicam à música como carreira principal, encontramos dificuldades para ensaiar. Outra citação. Então todo mundo ali é disposto a ensaiar, quer ensaiar, mas a dificuldade é tempo. Ver as agendas e conciliar o tempo com outras coisas sempre é difícil. A grande maioria dos músicos entrevistados possui projetos paralelos, às vezes até para sustentar outros projetos, na maioria outros projetos autorais, além de ramificações do mesmo projeto em formações variadas. Por exemplo, a gente consegue vender algumas coisas para o Sesc, tem uma versão menor do grupo que se chama Charanga Mirim, que na verdade é para criança. A Fanfarrada é um grupo que tenta fazer várias coisas, são vários braços. Quanto à forma de realização do trabalho musical desses conjuntos, as entrevistas revelam que as formas principais estão distribuídas entre apresentações ao vivo e gravações em vídeo, em áudio, em CD físico ou streaming. Essas duas modalidades, apresentação ao vivo e gravação, são amplas e ocorrem em situações variadas. A performance ao vivo foi relatada, por exemplo, em shows em teatros e lonas culturais, shows em bares e casas noturnas, festas particulares, festas e eventos em local de acesso público, com ou sem ingresso pago, festivais, escolas, ONGs e projetos sociais. Algumas dessas apresentações ocorrem em períodos especiais do ano, como festas juninas e carnaval, para conjuntos que cultivam um repertório correspondente. E assim se configura o que um outro pesquisador chamou de trabalho sazonal no campo da música. Isso é Jamerson Farias, é uma comunicação pessoal. Na voz dos músicos entrevistados, transparece que uma parte dos conjuntos concebe o show em teatro e a gravação de CD como o tipo de trabalho mais desejável, o que se pode compreender em função da escuta atenta que essas situações proporcionam à construção artística. Uma outra parte dos conjuntos está mais engajada com práticas que valorizam as tradições populares, as festas de rua e a participação geral, com sentidos de comunhão e comunidade na performance coletiva. Aqui nesse ponto do texto, do artigo, a gente tem um diálogo com a literatura, com referências a Luiz Melo Campos, Victor Turner e Thomas Turino. As entrevistas também mostraram o empenho de 4 dos conjuntos na criação de festas e eventos em local público, como forma autônoma de inventar e gerir situações de performance. Criar as próprias situações de apresentação é talvez o traço organizativo mais relevante para a gente compreender os modos de realização do trabalho entre esses conjuntos.
Por aí se pode conhecer o caráter e o grau de autonomia que um conjunto assume, pelo menos em parte de sua trajetória. Encontramos essa autonomia na criação de eventos ao vivo e também na concepção e gravação de CDs e de vídeos para circulação na internet. Outras formas de veicular o trabalho são mostradas na seção seguinte como táticas de sustentação. Essa é uma seção sobre a economia nos conjuntos e as táticas de sustentação. No âmbito desse levantamento, os membros de cada conjunto não estão vinculados por emprego, não há contrato formal, não há salário e a associação entre colegas tem duração variada. Além disso, a forma e duração da associação estão sujeitas a condições socioeconômicas de cada membro e a decisões individuais que respondem a motivos de circunstância. No circuito de apresentações desses conjuntos, percebe-se uma relativa escassez de rendimentos para uma força de trabalho que mobiliza conhecimentos e habilidades construídos em médio e longo prazo e que são desenvolvidos continuamente. E há uma busca constante por viabilização econômica de cada conjunto. Ouvimos sobre soluções diversas, como formas cooperadas de contribuição dos membros, para reinversão de recursos em mais trabalho e gravações, ampliação de repertório para fazer bailes, participação em shows de outros artistas como banda de acompanhamento em parceria e convite a outros artistas para participações especiais em um show a fim de atrair público. Existe ainda uma forma importante que são as oficinas. A organização de oficinas convidando, às vezes, mestres de saberes tradicionais e promovendo assim uma troca de conhecimentos entre o conjunto e os membros do público em geral, que pagam uma taxa de inscrição para participar dessas oficinas. 5 dos conjuntos no levantamento promoviam esse tipo de atividade. E concluindo, consideramos que, em lugar de aderir a metas e meios estabelecidos por outras forças e buscar, sobretudo, o encaixe em estruturas e padrões dominantes, o que caracterizaria uma heteronomia no trabalho, realizam-se esses projetos com um sentido predominante de autonomia ao produzir música, embora sempre dialogando com condições e expectativas externas ao âmbito do conjunto. Essa transitoriedade das táticas e das maneiras de agir que percebemos, ela faz evocar uma outra analogia vinda do próprio campo da música, com a ideia de improvisação, conhecida como composição em tempo real. A improvisação que está mais afinada com a autoprodução do que com outras práticas econômicas e administrativas na indústria da cultura, planejadas para processos longos e financiadas por capitais de outra ordem. Por exemplo, as grandes produções cinematográficas, a produção de turnês de artistas consagrados. Enfim, há muito que estudar, muito que ouvir das praticantes, dos praticantes, para compreender as dinâmicas do trabalho. Por enquanto, entendemos já que esse trabalho se dá em meio à complexidade de relações entre fatores diferentes. Uma autonomia artística e laboral, que é sempre variável e dependente de condições socioeconômicas dos membros, uma limitação de recursos e retornos econômicos, especialmente se comparada a essas outras esferas de produção que mencionei, e ainda os variados sentidos de gratificação pessoal e de potencial transformação social que circulam na prática desses músicos e nas interações com o público. Muito obrigado e ficamos à disposição para o debate.